Galerinha, boa tarde, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil, domingaço, na companhia do mestre Luciano Brando, para falar sobre arte, literatura e um pouco sobre a reforma, no caso a reforma previdenciária, né, prof? Reforma trabalhista é a mesma coisa, diferente, não? Isso diferente, a reforma trabalhista, ela inclusive já foi aprovada, já está valendo, já vale para os novos regimes de contratação, tá? Inclusive na reforma trabalhista, é bom lembrar que hoje existe um circuito de demissão em comum acordo. Se você pedir demissão em comum acordo com a sua empresa que você trabalha, você vai sacar só 80% do FGTS, por exemplo, e não vai receber nem direito de seguro, desemprego, tá? E nem vai receber a multa contratual que pesa de 40%. Existem outras reformas da sociedade trabalhista, que é a negociação do horário de almoço. Ele pode ser flexibilizado, mas ele não será extinto. Isso não pode acontecer, né? Tá vendo aqui, para abençoar os concurseiros, o Leucio aparecendo aí, ó, para dar certo. Santo Expedito é o santo protetor dos concurseiros, todo mundo sabe. Causas urgentes, mas com a gente não é impossível, né? A reforma trabalhista está vigorando, ela é necessária, a reforma trabalhista. Existe um custo operacional para a contratação, né? Mas vejam bem, quando eu digo que ela é necessária, o modelo em que foi proposto e foi imposto está trazendo muito prejuízo. Já que nós estamos tocando na questão da reforma trabalhista, é justamente por causa da reforma trabalhista também que nós temos que ter uma reforma previdenciária. Ah, mas eu vi num site, não sei de quem, que você colabora dezenas de anos e o que você recebe é desproporcional ao que você contribuiu. Bem-vindo ao século XXI, bem-vindo ao planeta Terra. Isso é em todo lugar, meu filho. Não é só no Brasil, não. A única diferença é que vários países têm um plano de aposentadoria privado ou consorciado. Estado mais poder privado. No Brasil, não. Nós temos um plano de aposentadoria estatal. Você contribui para o INSS. E dos últimos anos para cá, o Fundo de Aposentadoria do Correio, Caixa Econômica, Banco do Brasil e qualquer pessoa, eu, você, o show já tem que ele é rico. Deus te ouça, plano de previdência privada. Você vai lá no banco, contrata em mês a mês, você contribui como uma aposentadoria paralela, uma aposentadoria extra que você pode ter. Mas qual é o grande problema aqui e por que é que a reforma previdenciária do Brasil foi proposta? A natalidade do Brasil caiu. Fecundidade do Brasil caiu. Mortalidade do Brasil caiu. Se tudo está em queda, houve um aumento da expectativa de vida. O brasileiro está vivendo mais. A média é 75,4 anos para homens e pode atingir até 77,2 para mulheres. Mulheres sempre vivem mais por uma série de fatores. Morrem menos de homicídio, morrem menos do trânsito, morrem menos do coração. Há quem diga, vai parecer uma piada machista, mas se for me perdoe, dizem que mulher não tem coração, mas eu não acredito, eu acho que tem, não pode não usar, mas tem, né? Então o que acontece? Isso eleva a expectativa de vida do brasileiro. O brasileiro teve um aumento da expectativa de vida. Quando a Previdência foi instituída, em 80, nós tínhamos 9 trabalhadores para um aposentado. Hoje nós estamos na proporção de 2 para 1, ou 3 para 1. 2 aposentados, 2 trabalhadores e 1 aposentado. Isso é problema? É problema. Porque você não consegue definir qual é esse aposentado. Como assim qual é esse aposentado? Militares das Forças Armadas, magistrados, políticos, policiais. Essas 4 classes particularmente têm um regime de aposentadoria totalmente diferente. Os militares tinham pensão vitalícia, isso está sendo repensado, tá? O que é pensão vitalícia? Ele morria, deixava essa pensão para a filha e em alguns casos, até depois do casamento, a pensão continuava. No caso dos políticos, 2 mandatos, 8 anos, o político pode se aposentar, se for deputado, estadual ou federal. Se for senador, 1 mandato, porque o mandato do senador é de 8 anos. E se aposenta como? Com regime integral. No caso dos juízes, dá uma piorada,
né? Por quê? Porque além da aposentadoria normal que ele teria direito, ele vai continuar, mesmo na condição de aposentado, recebendo auxílio moradia de R$ 4.800. Então, por aí você vai agregando esses valores, você vai perceber que existe sim um rombo na Previdência. Agora, o maior rombo dessa Previdência é por causa da arrecadação. Uma grande quantidade de empresas de grande porte tem um rombo na Previdência. Simplesmente não pagam, atrasam, calote na Previdência. Isso também colabora. Profzinho, um minuto. Antes que eu... Prof, quando o senhor falou agora sobre reforma trabalhista, sobre reforma previdenciária, é justo nós, cidadãos, eu, senhor, alunos, professores, pais de professores, trabalhadores, cidadãos do dia a dia, trabalhamos aqui, a minha opinião expressa aqui nessa dica, muita gente vai ver. Nós temos que trabalhar quase uma vida toda para poder tentar nos aposentarmos, enquanto ele só tem um mandato, 2 mandatos. O senhor acha justo isso, prof? Até uma questão pessoal, uma pergunta pessoal do senhor. Não é justo. Então, reforma trabalhista, reforma previdenciária e reforma política para eles também, prof. Essa é a minha opinião do Giro da Lua Galera. É verdade sim. Mas, show, existe uma diferença muito grande entre o que é moral e o que é legal, tá? Tipo, um vereador aqui, há algum tempo no Ceará, os vereadores de Fortaleza conseguiram um reajuste de 51%, de 50% a 81% de reajuste. Isso é legal? É totalmente legal. A lei permite que exista um reajuste das perdas salariais. Agora, é moral? Faz bem? É ético? Não, não é. A reforma da Previdência é necessária, mas ela tem que ser repensada, porque isso vai penalizar todo mundo que não está nessas categorias. Eu, você, todo e qualquer cidadão que não estiver nessas categorias será penalizado. Será penalizado porque a idade mínima proposta foi ampliada, né? A idade mínima proposta será 62 anos para mulheres e 65 para homens. Nós já temos um problema aí. A expectativa de vida masculina no Brasil é menor do que a feminina. E de modo geral, no mundo, a expectativa de vida feminina é maior do que a masculina. Já tem o primeiro problema. Segundo problema. Se eu não tiver uma contribuição mínima de 30 anos ou 35 anos, eu não vou poder me aposentar? Claro que vai. Você vai ter uma contribuição mínima de 25 anos, você vai poder se aposentar. Você vai receber o benefício integral? Não, não vai receber o benefício integral, proporcional ao tempo de contribuição. E nesse interim, nesse meio termo, existe uma chamada regra de transição. A regra de transição pressupõe 35 anos de contribuição e ano após ano você vai aumentando essa tabela de tempo de contribuição até chegar ao máximo de 42 anos de contribuição e você receber a sua aposentadoria de forma integral. 42 anos, prof? Se for aprovada. Poxa, veja, se for aprovada. Passou esse ano, a votação aconteceu dia 19 de fevereiro. Passou? Não passou a reforma da Previdência. A pergunta é, por que não passou? O que acontece de importante esse ano no Brasil, do ponto de vista político? É o ano eleitoral. Eleição para presidente, Senado, deputado federal, deputado estadual e governadores. É interesse político discutir uma temática polêmica dessa, que vai impactar a vida do brasileiro para sempre? Não é interessante. Então a reforma previdenciária não passou, foi empurrada para frente, mas de antemão, galerinha, essa reforma vai passar. Ela vai sofrer e já está sofrendo modificações, tá? Por conta de análise de casos, de recursos, mas ela vai passar. E se passar dentro do molde proposto, em tese, você tem que começar a trabalhar aos 18, trabalhar até os 60 sem jamais ter sido demitido. Poxa, o que tecnicamente é impossível. E ainda há casos das chamadas aposentadorias especiais. Professores que trabalham com radiologia, aposentadoria dos militares da PM, por exemplo, aposentadoria especial. Quando o PM é aposentado ou reformado, ele vai e sobe uma patente, né? Se ele era cabo, ele vai para terceiro sargento, se era segundo sargento, vai para primeiro sargento,
e assim sucessivamente. E nessa mudança de patente, há um acréscimo salarial que tem que ser beneficiado ou previsto na reforma da Previdência. Então a reforma da Previdência já caiu em assuntos de prova, é um tema um tanto quanto recorrente. Lembrando a todo mundo que não existe essa história de assunto tabu, que assunto Y ou X não pode cair na prova. Isso é um fenômeno nacional? Não, não é um fenômeno nacional. A reforma previdenciária está acontecendo no mundo inteiro. A Alemanha já ampliou a idade para aposentadoria de 65 para 67. A Grécia, que é um país economicamente quebrado, está vivendo uma crise desde 2008, por causa do déficit. Um dos grandes problemas da Grécia é o número de aposentados, né? Os americanos também estão revendo isso. O Reino Unido também está revendo isso. É um fenômeno mundial porque a população mundial está envelhecendo. E a China está enfrentando esse problema porque ela tinha uma lei chamada Lei do Filho Único, que foi abolida em 2016, porque já está faltando mão de obra por conta do envelhecimento da população, ok? Tá aí a dica de reforma previdenciária. E a segunda dica de hoje, né, Show? Tá na reta final aí. Reta final para a nossa prova, né? A nossa aprovação já se avizinha, né? Agora é a corrida final, pé na tábua, correr atrás do tempo perdido, quem ainda não correu. Um assunto que até agora pouca gente falou, pelo menos eu ouvi muito pouco, né, em redes sociais e tal, que é a questão das artes. Tá lá no programa do Detran a dica de artes, tá? Então, como a UES gosta particularmente de efemérides, né? 30 anos disso, 30 anos daquilo. Esse ano passado nós temos aí a lembrança de 30 anos de falecimento. Ele faleceu em 87, do considerado um dos maiores poetas do Brasil, Carlos Drummond de Andrade. Em outubro do ano passado fez 30 anos a morte de Carlos Drummond de Andrade, poeta mineiro, nasceu em Itabira, né? E dentre os muitos poemas famosos dele, nós temos aí o E Agora José, né? E Agora José é um dos famosos. Também, como cobrança do mundo artístico, ano passado a TV Globo, né, ganhou o Grammy Latino. Na verdade, concorreu em 12 categorias, entre curtas, série, minissérie, e ela conseguiu levar o Grammy internacional da melhor atriz, e a melhor atriz foi a Adriana Esteves. Estava concorrendo nesse mesmo patamar atrizes de renome, Fernanda Montenegro, Irene Ravache, Glória Menezes, mas quem venceu foi a Adriana Esteves. E nós estamos também agora na iminência da 90ª cerimônia do Oscar, ou seja, 90 anos de Oscar. Ou seja, é uma outra efeméride, tá? Pode ser cobrado, principalmente porque desde o ano passado o Oscar criou uma categoria, né, uma categoria de inclusão, que é a concorrência para atores e atrizes negros. Eu achei uma inclusão estranha. Ano passado, o Moonlight ganhou o Oscar, e foi a primeira vez que um filme GLBT ganhou um Oscar. Isso foi um marco na história do Oscar. E ano passado também nós tivemos aí o Prêmio Nobel de Literatura, que foi dado, concedido a um japonês, né? Isaguro Nishiguro, tá? E isso é uma temática artística cobrada, além do fato das grandes perdas da música popular brasileira que ocorreu ano passado. Ano passado a música popular brasileira foi desfalcada. Da MPB morreu Luiz Melodia, aos 66 anos, cantor carioca. Morreu Belchior, no Ceará, né? MPB também. E do movimento Bossa Nova, não, do movimento Jovem Guarda, Gerry Adriane. Então só aí você tem 3 grandes desfalques na MPB, né, na música popular brasileira. 2 desses cantores, tanto o Belchior quanto o Luiz Melodia, vinculado ao tropicalismo, um movimento surgido ali também no desdobramento da ditadura militar,
e Jovem Guarda, que é anterior, na década de 50, né? Jovem Guarda, Gerardiane, Roberto Carlos, Vanderleia, tá? Essas temáticas artísticas serão, muito provavelmente, se a UES enveredar por esse caminho, ela vai cobrar essas temáticas mais importantes. Talvez, eu vou correr um risco aqui, talvez, vocês estão pensando agora, e o fenômeno funk? Fenômeno funk e o fenômeno Pablo Vittar. Pablo Vittar, ele foi destaque na Beija-Flor. E quem foi a escola campeã do Rio de Janeiro desse ano? Beija-Flor. Beija-Flor. Por tabela, isso enalteceu e destacou o trabalho de quem? Do senhor Pablo Vittar, ou da Pablo Vittar, como alguns gostam de chamar, e tal. Mas aí nós temos uma mudança da produção cultural brasileira e a volta com força total do funk. Eu não gosto do funk. A questão não é essa. A questão é que o funk tem pelo menos 8 classificações. Nós temos funk gospel, temos funk melody, funk proibidão e tal. E aí se destacam 2 figuras no cenário artístico, né? Primeiro é a dona Larissa Macedo de Souza, a dona Anitta, né? Já se cobrou o nome real do personagem, né? E nós temos também o Fábulho Rodrigues da Silva, o Pablo Vittar, nascido no Maranhão, né? Então essas 2 temáticas, se não cai, ótimo, melhor. Essa questão artística tem sido cobrada com alguma frequência, caiu em provas, perguntando quem tinha ou quem não tinha morrido no ano de 2016. E se ele perguntar, se a UES cobrar essa questão de quem faleceu e de quem não faleceu em 2017, você tem aí grandes ícones, Gerardiane, Luiz Melodia e Belchior, além dos 30 anos aí do falecimento do grande poeta Carlos Drummond de Andrade, né? E aí a poesia dele, e agora, José, né? E agora você tá no impasse, aproveitando isso, você está no impasse, nós estamos às prévias da nossa prova, muito provavelmente você já esteja bastante cansado, mas há um jargão militar que diz o seguinte: quando o corpo não aguenta, a moral é que sustenta. Então é a hora do último grande fôlego, que a prova nos espera e a vitória também nos espera. Fica aí a dica de hoje, reforma da Previdência, da maneira mais simplificada, mais curtinha para você entender, e também dos tópicos relevantes de artes, ok? Então, para poder finalizar aqui no nosso aula, galerinha, então você que vai assistir esse vídeo até o final também, já parou para pensar também, então, quanto também seria importante nós também começarmos também a cobrar desses que nós damos o poder para poder administrar o que é nosso por direito, né, Amado Mestre? É uma questão, é uma opinião minha, mas se você concordar, beleza, então, vou aceitar a sua crítica, vou aceitar a sua sugestão ou a sua dúvida, beleza, mas creio eu também que nós pagamos e muito caro para poder mantê-los no poder. E muito mesmo, não será justo também começarmos também a cobrar uma reforma política, já que se fala tanto em pensar no futuro do Brasil e quanto eles ganham, enquanto nós morremos de trabalhar para ganhar um mísero salário mínimo, eles ganham 30 mil reais, 20 e poucos mil reais, sem contar os benefícios que vem, as coisas do tipo. Então também comece a cobrar. Muitas vezes você bate uma panela, independente de defender aqui bandeira política ou não, você bate uma panela para tirar A, B ou C, você bate naquele momentozinho. Já imaginou, como já vi vários vídeos na internet aí, milhões de pessoas na Avenida Paulista, milhões de pessoas na Avenida não sei aonde, na Avenida Brasil, seja onde for, ali para curtir o carnaval. Já imaginou se esses milhões de pessoas forem cobrar essa reforma também política, já que eles querem tirar nossos direitos, que é nosso por direito, também vamos começar a cobrar, né? É verdade. Esse ano é um ano de você fazer a virada, né? Nós temos uma reforma previdenciária, trâmite, nós tivemos uma reforma trabalhista, está na hora de uma reforma política. E os partidos têm reformado só a sua fachada. Tem partido só trocando de nome. Verdade. O PMDB agora é MDB. Estranhamente é a mesma denominação da época da ditadura. É coincidência? Coincidência não existe. Tá? Então vamos ficar esperto. Lembrando aí, diz as tuas redes sociais, show, para tu seguir a gente. Luciano Brando, Mestre Brando, você tem que falar Luciano Brando, lá no Facebook.
e prof.brando lá no Instagram. Geração Concurseira, professor Luciano Brando, colégio de concurso, galerinha, antenados 24 horas. Facebook, Giliardo Show, Giliardo Ferreira, Giliardo Vieira. Também tem o WhatsApp 085-996003611. E também tem a nossa fanpage do colégio de concurso e também a fanpage do Facebook. Alô, galerinha. Eu falei Instagram, Giliardo Show, se não falei já vai. Tchau, beijo a todos vocês. Brasil amado, brigadão, porque o Prof. Brando tá no domingão, deve aula até meio dia, tá cansado, agora vai pra casa descansar um pouquinho. Tchau, tchau, valeu, abraços.